pregamos, e é uma veracidade, é uma verdade, que nós passamos da morte para a vida em Cristo Jesus. Mas quando nós dizemos que passamos da morte para a vida, nós estamos falando de um plano espiritual. Por quê? Porque Paulo explica aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 2, ele diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então nós passamos da morte espiritual, do pecado adâmico que nos separava de Deus, nós passamos para a vida que há em Cristo Jesus, e vida esta eterna. Entretanto, existem alguns filhos de Deus que não entendem essa questão aqui, a morte, o dia da morte. Mas eu estou me referindo agora à morte biológica, a morte desta natureza humana. O apóstolo Paulo disse que o corruptível, ele precisa ser plantado para nascer o incorruptível. Ou seja, essa semente, essa carne, essa matéria, ela precisa morrer para que o homem espiritual seja revestido da sua natureza divina. Por quê, irmão? Porque a nossa carne, o nosso sangue não vai para o céu. Ah, irmão, mas eu pensei que Jesus ia me ressuscitar e aí eu ia nascer bonitinho de novo. Não, irmão, a ressurreição é do nosso espírito, não é da nossa carne. O nosso espírito, ele vai ser transformado para receber uma nova habitação, que é os céus. Nós não vamos morrer biologicamente e Jesus ressuscitar biologicamente e eu subir como um ser humano de carne e sangue para o céu. Isso não existe. Então nós temos algumas mensagens, no YouTube, explicando sobre essa questão, a ressurreição, a transformação dos nossos corpos, porque a ressurreição não é como o sistema religioso, a grande parte acredita, que eu vou morrer e um dia Jesus vai vir e vai me ressuscitar. Ô, irmão, nosso espírito vai ser transformado, o que é diferente de uma ressurreição natural, que acontecia sim, lá no ministério de Jesus de Nazaré, mas era para dar testemunho de que de fato Jesus era o enviado Filho de Deus, amém? Então nós vamos falar sobre o dia da morte. Por que é polêmico, irmão? Eu já comecei com esses textos, que são os textos que as pessoas mais se apegam para defenderem o domínio ou controle sobre as suas próprias vidas. Será que você pode tardar o dia da sua morte? Será que você pode adiantar o dia da sua morte? É isso que muitas pessoas pensam. Por quê? Porque existe uma falácia, principalmente se está tratando da religião, de que, não, eu é que decido, se eu fizer isso, eu morro cedo, se eu fizer aquilo, eu vou viver mais tempo. Ah, é isso? E por que eles falam isso? Baseando-se em alguns textos, e diga-se de passagem, pouquíssimos textos, eu fiz questão de colocar aí para nós analisarmos. 2 Reis 20, versículo 1. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz quem? O Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, o rei Zedequias, nós vamos ver na leitura que ele era uma pessoa que andava nos caminhos do Senhor. De repente ele se desvia dos caminhos do Pai. De repente ele deixa aquela comunhão que ele tinha, aquela obediência. E aí Deus manda uma sentença para ele: mande ele colocar a sua casa em ordem, porque ele vai morrer. Imagine, irmão, Deus mandando dizer: você vai morrer. 2. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: o que foi que o rei disse? Ah, Senhor. Aí começou, né, irmão? Ah, na hora da dificuldade todo mundo vira crente. Na hora do aperto: ah, Senhor, suplico-te, lembra de que... Olha o emprego do verbo: andei, não ando mais. Lembra-te de que andei diante de ti em verdade,
com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Lembra-te, Senhor, que eu andei, não ando mais. Eu andei na verdade. Lembra das minhas obras, Senhor. Eu fui uma boa pessoa. Eu já fui crente, Senhor. E agora, Senhor, o Senhor vai me matar. E ele chorou. E ele orou. E aí, irmão, o que Deus fez? 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ele estava doente. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. 6. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Como eu falei, parece haver uma contradição nesse texto, porque Deus mandou uma palavra de morte: põe a tua casa em ordem, que você vai morrer, não foi isso? Mas Deus falou quando ele ia morrer? Viu a chave? Deus disse: põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Mas Deus não falou se ele ia morrer amanhã, depois, ou daqui a 5 anos. Depois que o rei se arrepende, chora e ora, Deus manda o profeta voltar e diga: fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos em sua vida. Irmão, então Deus ia matar aquele homem, e porque aquele homem se arrependeu, Deus deu mais 15 anos de vida. Volte aqui. Com a tua mentalidade, com o teu raciocínio, você pensa desta forma. Quando você examina o texto com um olhar espiritual, você vai entender que na verdade aquele rei, ele já iria viver exatamente aqueles 15 anos que Deus falou para o profeta que iria acrescentar. Por quê, irmão? Porque, amado, a mente de Deus não é a mente humana. Deus estava tratando com o rei, Deus estava usando o profeta, mas na sua onisciência, na sua palavra predestinada de sabedoria, ele já tinha pré-estabelecido exatamente o dia que aquele homem iria morrer. Por quê? Porque ele sabia e ele conhecia e ele tinha em mente, Deus sabia que ele havia de se arrepender e portanto já estava decretado o fim dos dias da sua vida. Não foi porque Deus queria colocar mais 15 anos, mas aqueles 15 anos seria exatamente o tempo que o rei Ezequias iria viver. Mas Deus queria fazer o que com ele? Dar um susto nele. Para quê? Porque na hora que você pensa que vai partir, que você quer ser uma pessoa melhor. Na hora que você pensa que você vai morrer, não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso. O momento de você ver a cara da morte, momento de perigo, e você dizer: Senhor, obrigado, Deus. Você começa a rever os seus conceitos e você pensa em ser uma pessoa melhor. Então você analisando esse texto, você diz: irmão, isso aqui não me convenceu. Então procure outro argumento, porque você não vai ter para entender o que você vai ouvir nesta noite. Olha lá, Êxodo 20:12. Olha outro texto aí que aparentemente é uma contradição. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te... E qual foi a terra que o Senhor Deus estava dando àquele povo? A terra da promessa, Canaã. Deus iria prolongar os dias daqueles que obedecessem pai e mãe na terra que ele iria enviar ao seu povo. Ou seja, você obedece papai e mamãe, era uma palavra lá para os judeus, você obedece papai e mamãe, eu vou prolongar os dias de vida naquela terra.
Essas pessoas poderiam viver em outro lugar, mas lá naquela terra, Deus iria prolongar a vida deles lá, ou seja, eles iam desfrutar melhor daquela terra. É isso que o texto está dizendo. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Tem mais? Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3, Paulo está trazendo à mente ou à memória a mesma palavra falada em Êxodo. Olha lá, olha o que Paulo diz em Efésios 6, 2 e 3. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Era um mandamento com promessas. Qual era a promessa? Viver longos dias na terra prometida, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Honra o teu pai e tua mãe, porque é um primeiro mandamento como promessa. Agora vamos lá, irmão, segundo esse texto, o que é que você enxerga nesse texto? Vamos supor que você entrou aqui nessa noite, você só analisou esse texto. Você vai ler naturalmente e vai dizer assim: irmão, a palavra está dizendo que se eu honrar meu pai e minha mãe, Deus vai me dar muitos anos de vida na terra. Agora vamos para o raciocínio, porque o culto é racional. Quantas pessoas assassinaram seus próprios pais e estão aí vivendo? Então, segundo essa palavra, essas pessoas já tinham que ter morrido. Quantas pessoas, não vou nem assassinar, quantas pessoas não honram, nunca honraram os seus pais? E eu conheço muitos. Quantas pessoas nunca honraram os seus pais? Nunca deram um presente aos seus pais. Pelo contrário, blasfemavam, xingavam os seus pais. Estão aí vivendo. E por que essas pessoas não morrem? Em contrapartida, quantos testemunhos você já ouviu de pais e mães dizendo: esse menino era um anjo, esse menino era um menino obediente, trabalhador, verdadeiro, levou uma bala perdida, morreu com 18 anos. E agora? Você percebe a discrepância? Quando eu pego um texto e analiso ele apenas no olhar literal, e eu não procuro entender que atrás disso aqui existe uma mensagem, existe uma palavra, sabe, de bênção sobre a minha vida, para que, independente do tempo que eu vou viver sobre a terra, se eu sou um filho obediente a meu pai, minha mãe, se eu sou uma pessoa justa, se eu sou uma pessoa honesta, verdadeira, o tempo que eu viver, seja ele quanto tempo for, se for apenas 30 anos, eu vou desfrutar desses 30 anos, porque existem pessoas que vivem 100, até a caso de 120 anos, mas tem uma vida miserável. Quantas pessoas que vivem 60, 70, 80 anos, mas nunca tiveram paz de espírito, nunca tiveram alegria? Pessoas depressivas, pessoas que vivem em base de medicamento para dormir. Então essas pessoas têm nome de que vivem, mas estão mortas em si. Em contrapartida, existem pessoas, amados, que viveram apenas 25 anos, 30 anos, 45 anos, mas desfrutaram da vida e deixaram um bom testemunho. Então viver nem sempre significa você ter vida longa no sentido biológico, mas você saber desfrutar e valorizar as coisas boas da vida naquilo que Deus está te orientando. Eu vivi minha vida durante a minha adolescência, quando eu achava que era dono de mim, sabe, de 14 anos até os 23, 24 anos, vida louca, sabe, a vida que eu acho que tem que ser assim. Mas depois, quando eu conheci o Evangelho, principalmente depois quando eu conheci essa palavra revelada de sabedoria, eu entendo que agora é que eu estou vivendo. Irmão, eu não vou trocar meus 15 anos de sistema religioso que eu vivi
Por 5 anos que eu estou agora vivendo esta palavra, que eu coloco a cabeça no travesseiro e tenho meu sono tranquilo, sabendo que Deus cuida de mim, que eu não vou ter medo de ir para um famigerado inferno, que o diabo não vai me pegar como a religião acredita, que Deus não está em um monte, que Deus habita em mim, que o Espírito Santo ele fala no meu coração, ele não manda mais recado, algum tipo de receita. Então, mano, viver isso, desfrutar da vida que Deus tem para você. Antes, na verdade, pratica o que é correto, que você vai desfrutar a vida que Deus tem estabelecido para você, independente da durabilidade dela. Por quê, irmão? Porque o dia da morte biológica não depende das tuas boas obras e nem das tuas más obras. Opa, espera aí, irmão. Mas a Bíblia diz que tudo que o homem semear, isto ele fará. E claro, e Deus não sabe disso? Então Deus já estabeleceu o fim de vida para aquela pessoa que Deus conhece, porque Ele os criou, que sabe que vai viver nessas obras. Já está tudo certo, irmão. Eu tinha isso em mente. Ou aquele jovem com 16 anos se envolveu no tráfico, morreu. Aí a religião diz o quê? Morreu cedo demais, ainda não era o tempo. Como assim? Não era o tempo? Não era o tempo no olhar clínico humano, mas para Deus não existe nada fora do... Vamos lá, vamos aprender? Te prepara aí. Eclesiastes 3:2. Há tempo de nascer e tempo de... Então há tempo ou não há? Tudo certo. Tempo de nascer e tempo de morrer. Mas ele morreu por que disso? Ele está vivo ainda por que disso? Não. Sabe por que você está vivo? Sabe por que você está aqui respirando? Pela graça de Deus. Quantas pessoas eu conheci... Eu tenho 37 anos hoje. Quantas pessoas eu conheci mais jovens do que eu? Até mesmo parentes nossos que já partiram. E detalhe, vou ser sincero, pessoas melhores do que eu. Irmão, estou sendo sincero. Pessoas melhores do que eu. Pessoas do bem. Eu não sou do mal, tá bom? Mas pessoas melhores do que eu. Eu não vou dar uma de santarrão aqui não. Pessoas melhores do que eu. E aí, por que essas pessoas partiram? Porque há um tempo de nascer e um tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, irmão. Tudo no controle e no propósito de Deus. A religião, ela tenta pegar as pessoas pelo medo. Muitas pessoas entram nas chamadas igrejas, não é porque ama Jesus, porque quer viver para Jesus. É com medo de morrer, com medo do diabo, com medo disso, com medo daquilo. Nós precisamos servir ao Senhor por amor e alegria no nosso coração. Pode aplaudir que ele é digno. Olha aí, 1 Samuel 2:6. Ana orando e agradecendo a Deus pela dádiva que Deus havia concebido dela ser mãe. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Quem tira a vida? Porque o diabo tirou a vida. Para com isso, irmão. Olha aí, irmão, descansa em Deus, irmão. Descansa em Deus. O Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. Ele tira e Ele dá. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Eu vou ter medo do dia da morte, irmão, se eu sei que independente do que eu faça, todos nós temos uma senha. E quando chegar o nosso dia, não tem jeito. Quantos milionários ricos, eu fui diagnosticado com a doença e eu tenho dinheiro ao banco. Se cuida e parte, porque era o dia, irmão. E outros que não tinham nem dinheiro para cuidar, enfrentaram um problema de saúde, venceram. Venceu por quê? Porque não era o dia ainda de ser recolhido para Deus, irmão. Tudo está no propósito de Deus, irmão. Olha lá, Eclesiastes, esse texto é forte, irmão. Eclesiastes 8:8. Diga nenhum. Olha lá, nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da... Como também não há licença nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios.
É ímpio? Vai morrer. É justo? Um dia também vai morrer. Não tem jeito. O sol nasce para todos, a chuva desce para todos. Aí teve uma abençoada que entrou em contato comigo: irmão, eu não entendo. Eu digo: diga. É porque você prega que nós reinamos em vida, mas eu não aceito isso. Muitos filhos de Deus passando fome, e esses falsos profetas aí andando de jatinho para baixo e para cima com o dinheiro do povo. Eles estão reinando em vida e nós não. Eu falei: você fala por você, eu não. Eu estou reinando em vida porque eu estou em Cristo. Porque reinar em vida não é você ter todo o dinheiro do mundo, ter seu carrão, sua casona, seu avião. Reinar em vida é você descansar inteiramente na graça de Deus. E você quer reinar em vida, irmão? Reinar em vida é você não confiar na sua força, na sua sabedoria, na sua riqueza, mas confiar em Deus, em Jesus Cristo nosso Senhor. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Não tem poder sobre o dia da morte. Não tem, irmão. Chegou o dia, é o dia da morte biológica, vai deixar esse tabernáculo? Não tem jeito. Deixa eu te falar, você sabe disso. Muitos levam 3, 4, 5 tiros, não morre. Outro vai ali, toma uma topada, perde a unha, dá hemorragia, morre. Viu? Olha, então, meu amado, tem que descansar em Deus. E eu falava isso hoje para uma abençoada que está enfrentando um momento difícil, câncer. E ela me deu um testemunho de uma fé genuína, porque falar que tem fé quando as coisas estão indo tudo bem é fácil. Mas ela disse: o médico disse que é maligno. Já tirou um, tem mais 3 para tirar, é maligno. Irmão, eu estou em paz com meu Deus. Eu o quê, irmã? Eu estou feliz com meu Deus. Continuo crendo no milagre. E eu dei essa palavra para ela. Falei: irmã, se não é para ir, se não é o tempo de Deus, pode chover canivete, pode cair raio, não vai. Não vai, irmão. E se tiver de ir, vai, porque às vezes, amados, não é o tipo, a causa, é o tempo e o propósito de Deus. É o que eu falei para ela: se Deus tem ministrado no teu espírito essa confiança, essa segurança e essa certeza, eu também estou nesse espírito de fé, que ainda não é, que você vai vencer, porque tudo está no controle de Deus, e ninguém tem poder sobre o dia da morte. Mas o médico disse que... Não importa o que o médico disse. Quantas pessoas o médico disse? É 6 meses, já tem 15 anos vivendo. Quantas pessoas o médico disse? Aí não passa de 15 dias, estão vivos. E quantas pessoas os médicos disse? Não, parece que está boa, morreu. Salmos 89, 48. Que homem há que viva e não veja a morte? Que homem há que viva e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Não tem jeito, irmão. É um processo natural. Todos nós iremos passar por isso. Eu fui de determinadas igrejas aí, né? Essas religiões, que eles aproveitavam a situação no meio da comunidade, tipo um irmão partiu no Senhor, morreu. Eles diziam: morreu fora do tempo porque desobedeceu o pastor. Recentemente, algum tempo atrás, eu fui de um assim. O irmão faleceu. Faleceu porque não estava obedecendo. Não é nem obedecendo a Deus. Faleceu porque não estava obedecendo o pastor. Até hoje, já vai fazer 5 anos. Até hoje, por certo, eu conheço as peças. Por certo, usa como mensagem de manipulação para prender as pessoas nas suas gaiolas. Você é livre, irmão. Você vai partir no dia que Deus determinou. Não é porque você faz ou não faz o que o irmão Elcio quer. Sua vida é de Deus, não é? A sua vida não é minha, a sua vida é de Deus. Então não há quem livre. Que homem há que viva e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Claro que não. Olha lá, Salmos 99. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Já está tudo estabelecido.
O salmista Davi, ele fala no Salmo 139, no versículo 15 e 16, que os nossos dias, todas as coisas, já foram escritas no livro antes de acontecer. Já estava tudo determinado, dia após dia, e nós estamos vivendo aquilo que já estava no projeto, no propósito, até Deus determinar a nossa estadia aqui. Você é um extraterrestre, irmão, você não é daqui. Nós estamos passeando por esta terra. Você é um espírito que pertence a Deus. Olha lá, Salmos 90, 10. Os dias da nossa vida chega a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então já está determinado que uma geração, ela corresponde a 70 anos. No máximo, se chegar a 80, já é enfado da carne. Muito chega até, o avô da minha esposa chegou a 108. Mas que glória tem? Não tem mais nada, irmão. Para bater um parabéns e dizer que fez 108 anos? Porque o resto é canseiro e enfado. Não tem mais nada, não é mais produtivo, acabou. Então, amados, isso foi o que Deus falou, que muitos chegariam a 70, no mais 80 anos, porque os dias seriam cortados, passariam voando. Olha lá, Salmo 39, 4. Fazer-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta o quanto sou frágil. O que adianta, irmão, você ficar se programando, planejando, deixando de viver o dia de hoje, se preocupando com o dia de amanhã? Vivo hoje porque amanhã pertence a Deus. Eu quero desfrutar com vocês, com a minha família. Eu quero ser feliz aqui agora, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei os dias que Deus determinou para a minha vida. Eu não sei que daqui, quem vai primeiro, se eu ou se você. Amém? Olha lá, Salmo 39, 5. Eis que fizestes os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Aí você vai falar do amor e da graça de Deus. Aí alguns dizem assim: não, eu estou muito jovem para ser crente. Deixa eu ficar um pouquinho mais velho. Vaidade. Deixa eu resolver esta causa aqui, depois eu vou decidir se eu quero viver para Jesus. Meu amado, eu não estou te chamando para você ser um religioso fanático que fica 5 dias dentro de uma chamada casa de Deus. Você é a casa de Deus, independente da sua idade. Se essa mensagem chega no teu coração, viva para o Senhor Jesus Cristo. Deixe de perder tempo com vaidade, com festas, com bobagens, com orgias, prostituição. Aí chegou o tempo agora, carnaval. E os pastores ficam doidos. Vamos levar o jovem para o retiro, para os jovens não se desviarem. Não vai ninguém para retiro aqui. Aqui está todo mundo em Jesus Cristo, amém? Que negócio retiro? Quem converte, quem transforma é o Senhor Jesus. Não vamos manipular, vamos esconder aí. Aí volta, depois vem festa junina, vem tantas outras festas. Não adianta colocar cabresto no povo. Tem que dar a palavra, tem que dar evangelho. E os que são. Olha lá, Salmo 144, versículo 4. O homem é semelhante à vaidade. Os seus dias são como a sombra que passa. Olha aí, é vaidade. Os seus dias são como sombra que passa, irmão. Estamos vivendo aqui, mas é uma vida passageira. Vamos lá, Jó, capítulo 7, versículo 7. Lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Jó, no momento de angústia, de dor, de sofrimento, de enfermidade, ele clamou a Deus: a minha vida, Senhor, é como o vento, daqui a pouco passa, lembra-te de mim. Então, amados, muitas pessoas ficam prolongando o que tem que ser feito, porque eles lançam para um futuro incerto aquilo que nem sabem se vão poder realizar. Por exemplo,
que Deus te dê condições financeiras, dinheiro, para você desfrutar, para você fazer o que é correto, para você, quem sabe, ajudar alguém, para você viver. Porque muitos estão aí preocupados em ajuntar tesouro na terra, onde a ferrugem e a traça consome. Ajunte tesouro no céu, sabe? Ajuntar tesouro no céu não é mandar para Deus, que Deus não está atrás do teu dinheiro. É você viver uma vida de paz, de justiça, na verdade. É você andar na comunhão com o Senhor. É você ser uma pessoa diferente. É você praticar o bem. Isso é ajuntar tesouro no céu. É você, sabe, abrir mão da tua própria vontade e viver a vontade de Deus. Porque a nossa vida, ela só tem fundamento e importância quando nós sabemos que ela pertence a Cristo, até o dia que Ele já determinou. Eclesiastes 3:20. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao morte biológica, falando dessa natureza. Todos vão para o mesmo lugar. É rico, é pobre, vai. É crente, é ateu, vai. Não tem jeito. Todos vão para o mesmo lugar. Olha lá. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. E nessa palavra aqui, eu diria que é um resumo de descanso para as nossas almas. Olha para isso. Palavra fiel é esta: que se morremos com Ele, também com Ele viveremos, irmão. Eu estou com medo de morrer. Ô, irmão, você está com Ele, irmão. A morte não te separa de Deus. Pelo contrário, te aproxima da realidade de quem é Deus. Que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Romanos 14:8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos de quem? De quem? Você é do Senhor, meu irmão. Você é do Senhor, meu irmão. Nada te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, amém? Nada, inclusive a morte. Olha lá, Romanos 14:9. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor. Senhor quer dizer dono, tanto dos mortos como dos... Ele é Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Pertence a Ele, é dele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Olha lá, filho, essa palavra, meu Deus, como eu quero chegar nesse nível de maturidade, de confiança, sabe, de desprendimento. Eu estou quase lá. Certa feita eu estava meditando nessa palavra aqui mesmo, e eu cheguei a uma conclusão. Não é soberba, não é pré-junção. Mas se eu partir amanhã, irmão, quem vai sentir falta é vocês. Eu não vou sentir falta de nada. Claro, vou morrer. Então, ou seja, quando uma pessoa querida parte, a saudade fica para os vivos. Não é para quem partiu. Fulano partiu. Irmão, e daí? Ele foi viver agora o sobrenatural. E você que vai ter que continuar amanhã acordando cedo para enfrentar o buzu, trabalho pesado, árduo. Então eu, pensando nessa palavra, eu falei: Senhor, a única coisa que eu me preocuparia agora é minha família, minha filha, que eu queria deixar adulta, casada, quem sabe eu queria ver um netinho. Então, Senhor, eu não tenho pressa não, tá bom? É a igreja que eu quero continuar edificando, então me baseei nesta palavra. Mas olha a leitura de Paulo sobre isso. Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é o quê? Meu irmão, o morrer para Paulo era lucro, era ganho. Como assim, Paulo? Viver é Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé pela vida do Filho de Deus, aquele que minha mãe se entregou por mim. Já estou crucificado. Viver é Cristo. O mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Então, Paulo estava dizendo: não tenho medo da morte. Certa feita, Paulo estava cumprindo o seu ministério, está lá em Atos dos Apóstolos.
um profeta chamado Ágabo pegou uma cinta, um cinto, colocou na sua cintura e disse assim: assim diz o Senhor ao dono desse cinto: você vai sofrer, o dono, ele não sabia quem era, o dono desse cinto vai sofrer em Jerusalém. Ah, irmão, se alguém dissesse isso hoje para você, irmão, e o pior é que as pessoas vivem amedrontadas. Quem é o dono desse lenço aqui? Deus está me mostrando que tem um laço para o dono desse lenço. Tá mostrando? Hoje eu digo, antigamente eu tinha medo. Hoje, bote laço, ratoeira, armadilha, o que você achar, e daí? Eu estou em Cristo. Aí disseram para Paulo: o dono desse cinto vai sofrer em Jerusalém. Aí Paulo: eu estou pronto, por amor a Cristo, até morrer em Jerusalém. Olha a preocupação de Paulo. Eu vou lhe intimidar. Não vai, irmão. Ninguém pode intimidar aquele que tem encontro real com Jesus Cristo e a sua palavra, irmão. Porque... aplaude o Senhor. E é nisso que ele pega as pessoas. Se você não trouxer o seu dízimo para a casa do Senhor, a casa do Senhor aqui, ó, deles, Deus vai mandar o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor. É porque está assim na Bíblia, né? Devorador, cortador, migrador, destruidor. Quando você vai lá, são gafanhotos que Deus mandou para destruir a plantação. Mas eles vão dar nome, né, irmão? É porque os religiosos, ele tem um cartório, tem registro em cartório. Deus vai mandar o devorador, cortador, que é o tranca-rua, que vai fechar a porta do teu emprego. E você não está dando dízimo, e Deus vai cortar suas finanças, e vai começar a quebrar as coisas dentro de casa. E o pior é que as pessoas começam a acreditar nessas coisas. E as coisas começam a acontecer mesmo, porque você atrai isso para a tua mente. Oh, meu Deus do céu, o ventilador caiu do armário, eu não sei como, quebrou a hélice. Já sei, foi porque eu não dei o dízimo esse mês. Pare com isso, irmão. Pare com isso, que você não é abençoado porque você deu alguma coisa, não para Deus, não em uma igreja. Você é abençoado porque o abençoador está em você. E os dias maus vêm para todos, mas já vem vencido. Quem diz que porque você é crente, você não pode pegar um tipo de uma enfermidade, você não pode, porque você é crente, você está imune a um desemprego, porque você é crente, você está imune. Irmão, seja bem-vindo à vida, né, irmão? Nós estamos sujeitos às coisas concernentes à vida. Quantas vezes eu fiquei desempregado? E quantas vezes eu fiquei trabalhando? E os homens diziam o quê? Deus está te honrando, porque você está sendo fiel. E quantas vezes eu estava sem nada, nem para comer, e eu continuava sendo fiel. Mas aí, eles achavam que eu estava em desobediência. Mas eu tinha a minha consciência. Glória a Deus. O morrer é ganho. Você entrou aqui fazendo o que aqui? O morrer é ganho, amados. Olha lá, Filipenses 1:23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de morrer. É isso que Paulo está falando. Tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Você acha que Paulo estava querendo continuar sofrendo perseguição, apanhando de falsos irmãos, perseguido pelos judeus, levando pedradas, apanhando por causa do evangelho, amando e sendo menos amados, falando a verdade e sendo chamado de herege, perseguido, oprimido, como ele dizia, fome, frio? Ele disse: para mim partir é muito melhor estar com Cristo, é muito melhor. Lucas, isso é uma situação no livro histórico de Lucas bem interessante. Lucas 2:25, olha lá. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel.
E o Espírito Santo estava sobre ele. Não habitava ainda, né? Porque o Espírito não tinha sido derramado. Então estava sobre ele, usava ele e ele se relacionava com o Espírito Santo. Olha lá, 26. E fora-lhe revelado por quem? Pelo Espírito Santo. Então quem revelou foi quem? Levante aí, irmão. Eis que eu te digo. Epa, cai fora. Que eu te digo, irmão? Quem nos revela, quem fala no nosso espírito é o Espírito Santo. Vocês que vão me ouvir pela primeira vez, parem de ficar correndo atrás de profetadas dizendo que é Deus que está falando. Você ouve uma mensagem dessa e muitos pensam assim: eu quero ver a hora de Deus falar. Por quê? Porque a hora de Deus falar para essas pessoas é quando o pregador diz: ai, terra, eis que eu brado na terra. Deus vai falar. Irmão, é assim que você ouve Deus falar? A crescer, irmão. Você quer viver baseado naquilo que os outros contam para você? Você não quer ter experiência com Deus e viver direcionado pelo Espírito? Como eu sofri, né, irmão? Você vai casar com aquela moça. Por quê? Porque Deus me revelou. E o bobinho aqui, 3 anos esperando. Nada. Até que um dia o Espírito Santo disse: não, você vai casar com aquela. Casei. Viu a diferença? É você ser direcionado pelo Espírito. Irmão, pastor, eu posso viajar amanhã? Os irmãos aqui fazem o quê? Muitos irmãos vão viajar. Irmão, pastor, eu estou fazendo uma viagem aí, amém? Amém, irmão, vá na paz. Pronto. É uma comunicação, questão de reconhecimento e de transparência conosco, de, passar uma informação, para a gente não ficar preocupado. Mas não aquela coisa. Quantos de nós aqui dava um tempo desse e não podia viajar? Porque o pastor, não vai viajar ninguém. Tem festividade na igreja, tem aniversário do grupo de varois, tem consagração, né, irmão, dos dizimistas. Não pode viajar ninguém. Então as pessoas são manipuladas por homens. Casa não casa, compra não compra, vende não vende. Aí teve um irmão que teve que dar uma saidinha aí. Aí vai comprar um terreno, o ex-pastor dele. Pastor o quê, irmão? Um lobo. Você tem que me levar lá para ungir o terreno. Fala sério. Tem que trazer aqui para eu ungir a carteira de trabalho, porque se eu não ungir, você não arruma emprego. Bonito. E antes de eu te conhecer, eu trabalhava. Então, você já percebeu que muitas pessoas saem do dito mundo para ir para a religião e fica pior, fica mais escravo ainda? Porque lá fora ele fazia o que ele queria. Quando chega cá, ele só faz se o líder disser vai, vem, faça. Irmão, você foi chamado para viver direcionado pelo Espírito Santo. Porque o pastor da igreja é Cristo Jesus. Ele é o cabeça, Ele é Senhor. Nós estamos aqui servindo no dom que Deus nos deu. Ele que é Senhor das nossas vidas, irmão. É Ele que direciona as nossas vidas. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Ele foi o contrário. Deus revelou que ele não ia morrer antes de ver Jesus de Nazaré, o Cristo, o Messias, o ungido, o Salvador. Olha lá, Lucas 2, 28 a 30. Ele então o tomou em seus braços, né? Ele não morreu antes de ver Jesus. E quando Jesus nasceu, ele então o tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. E por certo, a Bíblia não relata, logo depois ele faleceu, porque o texto diz que ele não morreria antes de ter visto o Senhor. Depois que ele viu, ele disse: Senhor, pode me despedir em paz, porque os meus olhos já viram a salvação. Amém? Coisa linda, irmão, coisa maravilhosa. Eu aproveito aqui para contar uma experiência muito forte que eu tive na família. Tá aí meu irmão que é testemunha. Eu fui criado com a minha avó, e eu vim para aqui, para Salvador, no ano de 2006. E minha avó era uma senhora de 72 anos, mas muito forte, muito resistente.
E eu cheguei aqui em 2006, quando foi no início de 2007, a minha família me liga e diz: sua avó está doente. Eu falei: doente? Sim. Está internada. Eu falei: tá. Como sempre, eu tinha o hábito de fazer meus momentos de oração e tal. Eu lembro como hoje eu fazia boxe, lá com o pessoal aí da Mão de Pedra, aí de Salvador. E aí quando eu cheguei, eu lembro que eu cheguei suado do treino, e quando me deram a notícia, eu coloquei assim um louvor no rádio que eu tinha, e aí eu fui orar. Quando eu fui orar, na hora que eu fui tentar falar com o Senhor: Senhor, restaura a saúde da minha avó. Quando eu fui orar, o Espírito Santo disse: eu vou levar sua avó. Eu levantei, meio que assustado. Minha avó que me criou, praticamente era minha mãe. Como assim, Senhor? Eu vou perder minha avó? Deus falou: eu vou levar. Deus falou aqui comigo, não mandou recado, não mandou e-mail, não mandou WhatsApp, nada. O que foi que eu fiz? Era aqui em um bairro aqui atrás. Eu atravessei a rua, cheguei para um casal de irmãos que congregava de uma outra denominação, e falei bem assim: vocês são crentes, eu não sei se vocês acreditam que Deus, fala conosco. Ele disse: claro que sim. Eu disse: rapaz, eu fui orar ali e Deus falou que minha avó vai morrer. Aí ele olhou para mim assim, seu Nadinho, ele olhou para mim assim e disse assim: irmão, se Deus falou, se foi o homem, não. Se foi coisa da tua emoção, não. Mas se Deus falou, pode preparar que vai morrer. Eu falei: bom, já que eu sei que foi Deus que falou, peguei o telefone. Talvez alguns dos meus parentes vão ouvir essa mensagem, vai ficar registrado aqui. Vocês vão ver comentários se for mentira. Peguei o telefone, liguei para a família, para os tios, e disse: prepara o velório. Como assim? Aí disseram: você está gorando. Eu falei: gorando o quê, irmão? Vai morrer. Meu Senhor, aqui o Silvio já falou: vai morrer, prepara tudo. Aí um tio pulou lá: não, eu não aceito isso, ela só está com um probleminha de diabetes, não é nada demais. Falei: não é nada demais? Vai partir. Saímos daqui, fomos para o sul da Bahia, Tancredo Neves, Ibirataia, e vamos transferir de Tancredo Neves para Ibirataia. Eu digo: não adianta, vai morrer. E peraí, lá em Corte de Pedra, fiz uma reunião com todo mundo, os filhos, alguns netos que estavam lá. Dê as mãos aqui. Eu sei que vocês dizem que eu sou meio maluco, porque eu sou lutador e sou crente, mas me dê as mãos aqui, vamos orar aqui. Não adianta chorar. Minha mãe começou a se desesperar, a chorar, minha tia aí, bababá e bebê. Falei: não adianta chorar, não adianta gritar, prepara o caixão, vovozinha vai partir. E eu que achava que meu irmão na época estava em Brasília trabalhando, coitado, a gente nem teve condição de avisar ele. Foi tudo, não foi rápido? Foi tudo tão rápido que ele nem soube. Quando ele soube, já tinha enterrado. Ele ficou até chateado com a família, porque não avisaram antes. Não deu nem tempo, de tão rápido que foi. Enterraram em um dia, 2, 3 dias, morreu. E aí o que aconteceu depois disso? A maioria dos meus parentes hoje confessa a Cristo, porque viram que Deus deu uma palavra que aconteceu, irmão. Então, assim como aconteceu, Deus revelou que ele ia partir, aconteceu. Deus mostrou, e minha avó ia partir, eu avisei todo mundo para ficar como testemunha. Não estou aqui me exaltando por causa disso não, mas para você entender que tudo que está no propósito de Deus há de acontecer, irmão. E assim foi vovozinha para papai do céu, amém? Olha lá, 2 Timóteo 4, 6 e 7. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Paulo estava dizendo: eu vou morrer, e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo estava dizendo para Timóteo: o tempo da minha partida está próximo. Por certo, já tinha sido revelado a Paulo. Ele sabia, já estava chegando o fim de vida dele. Ele sabia que não tinha jeito, não tinha como alterar, não tinha como antecipar e não tinha como tardar aquilo que estava no propósito, na determinação de Deus, amém? Isaías 57, 2. E o que é que acontece depois disso? Entrará em paz, descansarão da morte,
Os justos descansam na morte. Descansarão na morte os que houverem andado na sua retidão. Por quê? Nesse contexto aqui de Isaías, o descansar aqui era estar retido. Mas nós não estamos no velho pacto, nós estamos na nova aliança em Cristo. Você já está no descanso de Deus, porque o nosso descanso não é um dia de sábado, e o nosso descanso não é na sepultura. O nosso descanso é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? E nós encerramos nessa palavra maravilhosa, Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a quem? A Deus que o... Graça e paz, abençoados.